Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e essa é mais uma aula do nosso curso de Física Básica. É uma aula de Física 3, Eletromagnetismo, onde a gente vai hoje, na aula 14, estudar a parte sobre campo magnético. É a primeira parte dessa aula. Vamos lá? Inicialmente, a gente vai abordar aqui a experiência de Ørsted, que é uma experiência bastante marcante para a história da ciência, da física. Uma experiência que aconteceu em 1819, e essa experiência trazida para os dias atuais, ela seria mais ou menos da seguinte maneira. Foi montado aqui um circuitinho, e aqui tinha assim um fio, e embaixo desse fio foi colocada aqui uma bússola. Né? Essa bússola, você percebe que a agulha dela é uma agulha magnética, e portanto ela fica orientada, né, conforme o campo magnético terrestre, apontando para o norte. Então perceba que aqui a agulha está paralela a esse fio. E nessa situação aqui o circuito está desligado. Enquanto o circuito está desligado, a agulha aqui da bússola permanece sem nenhum desvio. Ou seja, ela está exatamente paralela ao fio. A partir do momento em que a gente liga esse circuito, isso foi uma das constatações, né, do físico Ørsted, né, que era um físico dinamarquês, ele percebeu que assim que você ligava esse circuito, passava uma corrente no circuito e, por algum motivo que até então era desconhecido, essa bússola, a agulha dela, passava a ter um desvio. Então, circuito ligado, a agulha da bússola, que estava antes paralela ao fio, agora ela sofria um desvio. E esse desvio, então, até então não era bem compreendido. Por quê? O que causava isso? Bem, nos estudos do Ørsted, a constatação dele foi que a agulha da bússola ela se move quando ela está na presença de um campo magnético. Portanto, o que ele podia concluir é que essa corrente, ao passar por esse fio, deve ter causado no fio a presença de um campo magnético. Então, trazido para os dias atuais, a gente poderia dizer o seguinte, que toda vez que você tiver cargas em movimento, essas cargas vão produzir um campo magnético. Aqui no caso do fio, essas cargas em movimento são representadas pela corrente elétrica. Então, para nós, corrente elétrica passando no fio, essa corrente produz no fio um campo magnético. Ou seja, a gente sabe, analisando com mais cuidado, que quando a corrente é zero, não se manifesta nenhum efeito aqui no fio. Portanto, a tendência da agulha é de ficar exatamente alinhada conforme o campo magnético da Terra. Em contrapartida, vamos entender agora de onde vem o desvio. Por que a agulha sofreu um desvio, né, de um certo ângulo? Bem, isso se deve da seguinte maneira. Passando-se agora uma corrente aqui no fio, vai se estabelecer aqui no fio um campo magnético, e a característica desse campo magnético é que esse campo magnético é circular ao fio. Ele sendo circular, significa que na parte de baixo aqui do fio, esse campo vai estar apontando nessa direção e sentido. Isso é dado pela regra da mão direita que a gente vai ver mais adiante. Então, considerando que aqui o campo magnético fica perpendicular ao fio, e aqui você já tinha um campo magnético da Terra apontando nessa direção, a somatória desses campos vai dar um campo resultante para cá, que é exatamente para onde a agulha ficou apontando. Então perceba que esse desvio que a agulha sofreu é o resultado da interação de dois campos, o campo magnético da Terra mais o campo magnético produzido pelo fio, e esse campo magnético aqui ele é perpendicular aqui à direção do fio. Isso foi tudo constatado pelo físico dinamarquês chamado Ørsted em 1819. E por que isso é uma experiência marcante para a física? Porque pela primeira vez se mostrou que era possível uma corrente elétrica produzir um campo magnético. Falando de uma outra maneira, que a eletricidade podia produzir o magnetismo. Então, a eletricidade ela tem a capacidade de produzir magnetismo. Então, estava inaugurado dessa maneira uma nova área da física, onde o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético eles apareciam juntos, na mesma situação. É o que a gente passou a chamar mais tarde de eletromagnetismo. Então, eletromagnetismo é a área da física onde os fenômenos elétricos e magnéticos eles estão juntos. Né? Eu tenho eletricidade e magnetismo e os seus efeitos, né, se superpondo. Bem, pensando dessa maneira, quais seriam então as fontes de campo magnético que nós temos? Ou seja, como é que nós produzimos campos magnéticos artificialmente? Bem, uma maneira disso, pelo que a gente acabou de ver, pela experiência de Ørsted, seria produzir campo a partir da passagem de corrente. Então, se essa corrente elétrica passar num fio reto, numa espira, que é um fio na forma circular, numa bobina, que são um conjunto de espiras, ou num solenoide, ou num toroide,
todos esses elementos, quando você passa uma corrente, eles produzem campo magnético. Então, todos esses elementos são fontes de produção de campo magnético, de maneira artificial, mas produzem campo magnético. Ou seja, toda vez que você tiver uma corrente passando um fio, eu tenho a capacidade de produzir o campo magnético. Pergunta, como seriam as características desse campo magnético? Bem, usando a limalha de ferro, se a gente pegasse, por exemplo, limalha de ferro, aquele pozinho de ferro, e você jogasse aqui próximo a um fio onde está passando uma corrente, ou próximo de um espira onde está passando uma corrente, ou próximo a um solenoide onde está passando uma corrente, a configuração da limalha de ferro ficaria dessa maneira. Aqui no caso do fio reto, isso aqui já é um jeito de provar experimentalmente que o campo, né, as linhas de campo são linhas circulares, né? Ou seja, essas linhas ficam circulando em volta do fio. Aqui na espira a mesma coisa, as linhas ficam ao redor da espira e aqui no solenoide também. Embora a gente perceba que aqui o campo tende a se concentrar aqui no interior do solenoide, mas ainda assim as linhas são ao redor do fio. Então, a gente precisa agora analisar com um pouco mais de cuidado dois aspectos. Primeiro, como é que é o sentido do campo magnético, quando eu tenho uma corrente passando por um fio. E depois aprender como calcular esse campo. Então, inicialmente, vamos ver o sentido e direção desse campo. Inicialmente, pegando-se aqui um fio reto, que é a situação mais simples, para um fio reto, as linhas são sempre circulares, ou seja, as linhas de campo sempre ficam ao redor do fio. São as linhas circulares fechadas. E essas linhas, a gente percebe que elas vão ter um sentido. Se a corrente estiver subindo pelo fio, né, então, se o fio estiver aqui na vertical e o sentido dessa corrente for subindo pelo fio, as linhas de campo vão ficar ao redor do fio. E se eu pegar aqui um ponto, né, nesse fio, nessa linha de campo, então um ponto nessa linha de campo, o vetor campo magnético naquele ponto é tangente a essa linha de campo. Então são linhas circulares e no ponto dessa linha de campo, o vetor campo magnético é tangente àquele ponto, certo? Aqui no caso a gente percebe que essas linhas de campo elas estão no sentido anti-horário. Isso é estabelecido pela regra da mão direita. Então, ficando bem claro, essas linhas de campo são sempre circulares em torno do fio e o vetor campo magnético é tangente à linha de campo, como a gente representou aqui. Pega-se um ponto da linha de campo, traça-se aqui um vetor tangente a essa linha naquele ponto. Dessa maneira, como é que eu sei que o campo aqui, as linhas de campo, são no sentido anti-horário? A partir da regra da mão direita, que vai ser uma regra bastante útil e prática para determinar o sentido e direção do campo. Então, a regra da mão direita, o que diz essa linha? Ela permite identificar o sentido das linhas de campo. Para isso, basta se pegar o polegar, você vai pegar o polegar, vai colocar no sentido da corrente. Então, aqui a corrente, por exemplo, está subindo pelo fio. Então, o polegar apontando no sentido da corrente. Os demais dedos vão envolver o fio no sentido anti-horário. Perceba que esses dedos aqui, eles ficam envolvendo o fio no sentido anti-horário, da maneira como a gente representou aqui as linhas de campo. Se essa corrente estivesse descendo pelo fio, você colocaria polegar para baixo e os demais dedos envolveriam o fio no sentido horário. Então, pela regra da mão direita, pega o polegar, coloca no sentido da corrente, os demais dedos vão te dar o sentido das linhas de campo. É uma regra bastante prática, vai ser bastante útil. Dessa maneira, se a gente pegar, por exemplo, esse ponto aqui, né, que está ao redor do fio, tem esse ponto que está ao lado direito do fio e tem esse ponto aqui que está do lado esquerdo do fio, porque o fio separa o espaço do lado direito e do lado esquerdo. Do seu lado direito, aqui o vetor está entrando aqui, né? Ele está entrando no plano aqui da lousa, né? Ou no plano do papel ou da tela que você está vendo. Então, esse vetor entrando, a gente vai adotar essa simbologia. Toda vez que tiver um vetor entrando, então é uma bolinha com xizinho, isso aqui indica um campo entrando. Já desse lado aqui, a gente percebe que o campo está saindo, ou seja, ele está apontando para você. Um campo apontando para você, a gente vai representar dessa maneira, uma bolinha com pontinho. Então, essa é uma simbologia que a gente já aprendeu lá atrás e vamos continuar a usar. Então, simbologia de um campo saindo da tela, ou seja, apontando para você. Essa aqui é a simbologia de um campo entrando na tela, ou seja, ela sai de você e vai para a tela que você está olhando. Então, simbologia de entrando, aqui. Isso aqui é a simbologia de um vetor saindo. Dessa maneira, a gente agora pode ver como é que se calcula esse campo. Esse campo ele vai ser calculado por uma lei chamada Lei de Biot-Savart. São dois físicos franceses, o Biot e o Savart. E, no caso, esses dois físicos determinaram uma maneira
experimental de como calcular esse campo. Então, a lei de Biot-Savart calcula o campo magnético produzido por uma corrente quando ela passa por um segmento de um fio, ou seja, de um condutor metálico. Então, dado aqui um condutor com certo comprimento. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Escolher de maneira adequada aqui um sistema de referências, né, x, y, z, para a gente poder localizar os vetores, e vamos analisar o que acontece nesse comprimento de fio. Aqui a gente vai ter uma corrente, então imagina aqui uma corrente passando por esse fio. Essa corrente é uma corrente contínua, é uma corrente constante ao longo do tempo. E aí o que a gente faz? A gente vai pegar esse fio e vai particioná-lo, ou seja, a gente vai dividir ele em pedaços muito pequenininhos. Cada pedacinho a gente vai chamar de um DL, é um elemento infinitesimal de comprimento. E por esse elemento infinitesimal vai passar aquela corrente. Essa corrente, se ela passa por todo o fio, ela também vai atravessar esse pedacinho de comprimento de fio. Para esse pedacinho de fio DL, a gente vai estabelecer um vetor, chamado vetor elemento de comprimento, que é o DL com a setinha em cima. Isso aqui é o vetor elemento de comprimento. E esse vetor ele vai ter o mesmo sentido da corrente. Então, se a corrente estiver para cá, esse vetorzinho vai estar também para cá. E, portanto, esse elemento de corrente, quando passa uma corrente por ele, aqui a gente vai ter esse elemento produzindo nesse ponto um elemento de campo. Então, um pedacinho de comprimento, quando passa uma corrente, ele produz nesse ponto aqui um pedacinho de campo. Você percebe que aqui o campo está indicado como ele entrando desse lado do fio. Por quê? Regra da mão direita. Se a corrente está subindo, os dedos têm que estar entrando aqui. Eles entram desse lado, circulam o fio e sairiam desse lado. Mas nesse ponto aqui escolhido, aqui o campo está entrando. E aqui um pedacinho de campo devido a esse pedacinho de comprimento. E o que separa esse pedacinho de comprimento desse ponto escolhido é essa distância aqui indicada por esse vetor. Então, o vetor R é o vetor posição que me indica a posição desse ponto no espaço. Então, as variáveis do problema são: o I é a corrente elétrica, que ela é constante, uma corrente contínua. O DL é o meu elemento infinitesimal do fio, um pedacinho de comprimento do fio, tão pequeno quanto a gente queira. Esse pedacinho, quando passa essa corrente, cria nesse ponto do espaço um campo entrando, que tem esse valor aqui, dB. Então, dB é o elemento infinitesimal de campo. E o que separa o fio desse ponto é essa distância R. Dessa maneira, a lei de Biot-Savart, que vai calcular esse pedacinho de campo para esse elemento de corrente, esse produto IDL, é o chamado elemento de corrente. Então, vai ser isso aqui. O dB vai ser μ0 sobre 4π vezes IDL, produto vetorial R dividido por R quadrado. Vamos entender o significado disso. μ0 é a constante magnética. Esse μ0 vai ter sempre o mesmo valor aqui para nós. Esse μ0 ele vai ter sempre o valor fixo de 4π 10 elevado a menos 7 nas unidades do SI. Aí você vai pegar essa constante e vai dividir por 4π. E vai ter que fazer a multiplicação da corrente, que é constante. DL representa um elemento de comprimento muito pequenininho, que dependendo do formato do fio, isso aqui vai ter uma maneira característica de escrever. Produto vetorial com R, o produto vetorial desses vetores vai me dar o sentido de direção desse vetor. Lembra que o produto vetorial transforma dois vetores num novo vetor. Então, o produto desse vetor por esse vai me dar o sentido de direção do dB. Só que isso é muito mais fácil de ser determinado pela regra da mão direita. Então, corrente subindo, desse lado aqui do fio, o campo vai estar entrando. Mas esse resultado sai desse produto vetorial. E depende inversamente do quadrado da distância, que separa esse pedacinho do fio do ponto escolhido. Então, novamente, é uma lei que depende do inverso do quadrado da distância. Assim como o campo elétrico dependia do inverso do quadrado da distância, o campo magnético, calculado pela lei de Biot-Savart, também é uma lei experimental que mostra que o campo também depende do inverso do quadrado da distância. Isso é a lei de Biot-Savart, escrita na forma vetorial. Se a gente fosse escrever isso aqui em módulo, então em módulo seria escrito assim. A gente tiraria aqui o vetor, ficaria μ0 sobre 4π, e dl, aí eu tiro o vetor aqui, fica o dl, é o comprimento do fio pequenininho. Esse produto vetorial aqui, o R chapéu é o versor, o módulo dele é 1, por isso que não aparece aqui, só que isso aqui vira o seno do ângulo. Quando eu transformo isso aqui em módulo, o produto vetorial vira o seno do ângulo. E esse ângulo aqui, que aparece aqui, é o ângulo entre o vetor dl e o vetor posição, esse vetor R aqui. Então, o ângulo entre esses dois vetores
é dado pelo seno do ângulo. E aqui dividido por r², e r representa a distância que separa eles, o pedacinho do fio do ponto escolhido. Então, isso aqui é o módulo que calcula o campo magnético produzido por esse pedacinho de fio. Essa é a lei de Biot-Savart, essa também, só que aqui ela está na forma vetorial, aqui ela está na forma de módulo. Outra maneira que você tem, outra coisa importante que você tem que perceber é que isso aqui me dá um pedacinho do campo para esse pedacinho do fio. Só que ao longo do fio você tem milhares de pedacinhos. Então o que eu teria que fazer? Calcular cada contribuição de cada pedacinho de fio, e para cada pedacinho de fio eu vou ter um dB. E depois, se eu quiser saber o campo total ao longo do fio, a gente aplica a integral em todo esse comprimento. Então aqui o campo total ao longo desse comprimento do fio vai ser a integral calculada em todo o comprimento de todos os pedacinhos. Então, esse dB é colocado aqui dentro. Isso aqui é o dB. Quando eu faço isso, eu estou calculando a somatória de todos os infinitos pedacinhos que tem aqui do fio. E cada pedacinho vai contribuir com um dB. Então, isso aqui, esse cálculo, quando eu faço a integral, já me dá o campo total de todos esses pedacinhos que nós temos. Esse campo aqui, para ser calculado por essa integral, é um cálculo bastante complicado. Por quê? Muitas vezes ele envolve substituição trigonométrica na integral. Então, por fins didáticos, a gente não vai fazer aqui nesse vídeo o desenvolvimento dessa integral. A gente vai trabalhar apenas com os resultados dessa integral. Então, o primeiro resultado importante é o do campo magnético em um fio reto, com corrente. Então, dado um fio reto, como a gente viu lá no início, a limalha indica para a gente que o campo está ao redor. Se eu quiser saber se aqui o campo está entrando ou se ele está saindo, a gente usa a regra da mão direita. Então, polegar no sentido da corrente, os dedos vão estar entrando desse lado. Então, nesse ponto aqui que está situado desse lado, aqui o campo estaria entrando. E desse outro lado aqui do fio, aqui o campo estaria saindo. Esse campo, as linhas dele, né, são sempre linhas circulares, né, e o fio está no centro dessas linhas. O campo vai depender do ponto que eu escolho, porque para cada ponto vai ter uma distância diferente. Se essa distância aumenta, o campo fica mais fraco. Se essa distância diminui, ou seja, se eu estiver mais perto do fio, esse campo fica mais intenso, mais forte. E o vetor campo magnético, ele é sempre tangente à linha de campo naquele ponto. Então eu desenho aqui a linha de campo. Nesse ponto aqui, o vetor é sempre tangente. E como é que a gente calcula esse campo nesse ponto? Pela lei de Biot-Savart. Se a gente pegasse exatamente essa configuração que nós temos aqui, olhássemos isso aqui, a sua geometria, a gente ia substituir isso tudo lá na lei de Biot-Savart e nós teríamos o seguinte resultado. Esse aqui seria o campo para um fio reto nesse ponto escolhido, para essa distância, R. Então o campo vai ser μ0I, o I é a corrente que está passando pelo fio, que é uma corrente constante, dividido por 2πr. Esse R é a distância que separa o fio do ponto escolhido. E é uma distância medida perpendicularmente ao fio. Então, daqui até aqui, eu pego a menor distância entre o fio e o ponto escolhido. Então, a menor distância é a distância medida perpendicularmente. Então, está aqui, I é a corrente, R é a distância. Esse 2πr, ele nos auxilia a lembrarmos, 2πr, lembra que aqui o campo é circular, porque 2πr é o comprimento dessa circunferência aqui. Então, aqui é uma maneira de reforçar que o campo é circular, é em torno do fio. E para saber o sentido e direção dele, a gente usa a regra da mão direita. O μ0 é aquela constante magnética, que sempre vale 4π10⁻⁷, Tesla, metro, ampere. O que significa? Isso aqui é um lembrete também, que essa corrente tem que estar medida em amperes, e essa distância tem que ser medida em metros. E aí, portanto, quando eu trabalhar com essa constante, esse campo vai ser medido em Tesla. Então, o μ0 é a constante magnética, e aqui está o lembrete das unidades da corrente, da distância e do campo, ampere, metro e Tesla. Vamos fazer uma aplicação disso no fio reto? Então, calcule qual é o campo magnético em microtesla produzido por um fio, e o campo depende do ponto que eu escolho. Só faz sentido calcular campo se eu te disser em qual ponto. O ponto está situado a 20 centímetros do fio reto. E nesse fio está passando uma corrente de 40 amperes. Depois ele pede para comparar o valor encontrado desse campo com o campo magnético da Terra. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, acertar as unidades, deixar tudo no sistema internacional. No final, depois a gente converte para microtesla. Então, dados do problema. Isso aqui é a situação que eu imagino, um fio reto, passando uma corrente de 40 amperes, o ponto escolhido está a 20 centímetros do fio. 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Então aqui estão os dados.
Eu quero saber o campo em microtesla, a distância que era 20 centímetros, eu já converti para metros, são 0,2 metros, corrente 40 amperes, e a constante magnética no sistema internacional sempre é isso aqui. Então, usando a equaçãozinha do campo para um fio reto, então o campo de um fio reto é μ0i dividido por 2πr. Então, o μ0 é 4π 10 a menos 7, a corrente 40 amperes, 2π a gente vai usar aqui 2π mesmo, e o R é a distância que separa o fio do ponto escolhido, 0,2, coloquei aqui 0,2. Aqui vai dividir 4π com 2π, então π com π cancela, 4 dividido por 2, aqui vai dar um 2, vezes 40 vai dar 80, 80 dividido por 0,2 vai dar 400, e aí sobrou 10 a menos 7 Tesla. Aqui basta a gente andar agora com a vírgula, anda uma vírgula para cá, aqui vai ficar 40, 10 a menos 6. Quando eu desloco a vírgula para cá, vai ficar 40, o que era 10 a menos 7 vai para 10 a menos 6. E o que é o prefixo 10 a menos 6? É micro. Então, 10 a menos 6 são 40 microtesla. Então, nesse ponto aqui, o campo produzido por essa corrente, nesse ponto, é um campo de 40 microtesla. Nesse caso aqui, se você usar a regra da mão direita, aqui o campo estaria entrando. Então, nesse ponto aqui, que está abaixo do fio, pela regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, aqui os dedos vão estar entrando. É um campo entrando nesse ponto. Ele vale 40 microtesla. Comparando-se, está aqui, ó, campo entrando. Por isso que é uma bolinha com X, é um campo entrando. Comparando-se esse campo com a Terra, o campo magnético da Terra geralmente tem um valor médio de 40 microtesla. 40 microtesla. Ou seja, se aqui deu 40 microtesla e o campo da Terra é de 40 microtesla, então esse fio, nessas condições, ele consegue produzir um campo que tem um valor aproximadamente igual da Terra. Então esse fio, ele produz um campo, naquele ponto indicado, que tem um valor aproximado com o campo magnético da Terra. Então você percebe que o campo magnético da Terra não é um valor grande, é um valor relativamente pequeno, e que a gente pode produzir, esse mesmo campo produzido pela Terra, ele pode ser produzido artificialmente, pegando-se um fio, passando-se uma corrente de 40 amperes e pegando-se um ponto a 20 centímetros do fio. Nesse ponto eu vou produzir um campo muito parecido, muito próximo com o valor do campo da Terra. No exemplo 2, para finalizar a aula de hoje, um exercício um pouquinho mais elaborado, onde a gente tem dois fios retos e paralelos. Então eu tenho um fio 1, que está passando uma corrente de 2 amperes. E eu tenho um fio 2, que vai passar uma corrente de 6 amperes. Esses fios são retos, paralelos, e estão indicados aqui na figura. Fio 1, fio 2, e as correntes elas estão descendo por cada fio, ou seja, são correntes no mesmo sentido. E eu quero saber qual é o campo magnético resultante no ponto M, nesse ponto M. Esse ponto M se encontra a 0,8 metros do fio 1 e ele se encontra a 0,4 metros do fio 2. E eu quero esse campo magnético resultante no ponto M, eu quero medir em microtesla. Tá? Então vamos fazer tudo no sistema internacional, no final a gente converte. Bem, o que a gente vai ter que fazer? Como aqui cada fio produz um campo, esse fio vai produzir nesse ponto aqui um campo. Vai ser o campo do fio 1. Vamos chamar de B1. Esse fio 2 vai produzir um campo nesse ponto M. Vai ser o campo do fio 2. Vamos chamar de B2. Portanto, como são dois campos, esses campos vão interagir entre si e, portanto, eu vou ter que aplicar o princípio da superposição para campos. O que diz o princípio da superposição para campos? Que o campo magnético resultante, naquele ponto, vai ser a somatória dos campos produzidos pelo fio 1 e pelo fio 2. Só que essa somatória é uma somatória vetorial. Então a gente vai ter que olhar como é que é o campo desse fio no ponto M, como é que é o campo desse fio 2 no ponto M e ver para onde que os vetores apontam. Então vamos analisar isso. Aqui a gente percebe o seguinte, que o fio 1, como pela regra da mão direita, se você colocar o polegar para baixo, os dedos entram desse lado e saem desse. Então o fio 1 produz nesse ponto um campo saindo, regra da mão direita. Então B1 é um campo saindo. Já o fio 2, se você colocar o polegar para baixo, você vai perceber que os dedos, então polegar para baixo, os dedos vão estar entrando desse lado. Então aqui o campo está entrando. Então B2 é um campo entrando. O B1 é um campo saindo. Como são campos opostos, lembra que isso aqui é um vetor saindo, apontando para você. Isso aqui é um vetor entrando na tela. Como são vetores em sentidos contrários, eu vou ter que subtrair um do outro. É o maior menos o menor. Então, vamos ter que proceder da seguinte maneira. O campo B1, o módulo dele é calculado desse jeito. μ0 I1 sobre 2πr1. O I1, aqui no caso, 2 amperes, e o 0,8 aqui seria o R1. O B2, que é o campo produzido pelo fio 2, vai ser μ0 I2, I2 são 6 amperes, e o R2 é essa distância aqui, de 0,4, é o que separa o fio do ponto escolhido.
Substituindo esses dados, está aqui, campo magnético de cada fio. Então aqui vou ficar, o Mi0 é sempre 4π 10 a menos 7. Essa aqui é a corrente 1, 2 amperes, coloquei aqui 2. O 2π é da equação e o R1 aqui é 0,8, é o que separa o fio 1 do ponto escolhido. Aqui vai ficar 4π dividido por 2π, π cancela com π, 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, dividido por 0,8, 5. E aí sobrou 10 a menos 7, Tesla, que está tudo no sistema internacional. Então esse é o campo do fio 1 nesse ponto aqui. É um campo saindo que tem esse módulo. Já o B2, substituindo aqui, Mi0 é 4π 10 a menos 7, e 2 é uma corrente de 6 amperes, o 2π é da equação, e essa distância aqui é 0,4, é o que separa o fio 2 do ponto escolhido, essa distância R2 é 0,4. Aqui 4π dividido por 2π, π vai cancelar com π, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 6 dá 12, dividido por 0,4, 30, e aí sobra o 10 a menos 7. Então deu 30, 10 a menos 7 Tesla. E esse campo B2 é um campo entrando. Então perceba que o B2 é um campo maior que o B1. Se eu for calcular agora o campo resultante, como eles são vetores em sentidos contrários, eu vou subtrair o maior do menor. Então o campo resultante, nesse caso aqui, já que eu tenho dois campos em sentidos contrários, um saindo e um entrando, é só pegar o campo maior e subtrair do menor. E aí vai prevalecer no campo resultante o sentido desse campo aqui, que é o maior. Então, o campo magnético resultante no ponto M é fazer o B2 menos o B1, ou seja, o maior menos o menor, 30, 10 a menos 7, menos 5, 10 a menos 7. 30 menos 5 vai dar 25, e aí copia o 10 a menos 7, Tesla. Se anda com a vírgula para cá, vai dar 2,5, 10 a menos 6 Tesla. E 10 a menos 6, a gente sabe que o prefixo é micro. Então, o campo resultante no ponto M é de 2,5 microtesla. E prevalece o sentido do campo maior, que é o B2, ou seja, um campo que está entrando na tela. Bem, essa foi a nossa aula 14 sobre campo magnético, parte 1. Vai ter uma continuação, que é a parte 2, onde a gente vai falar de outras fontes de campo magnético. Até breve, aguardo vocês lá.